Olá, irmãos, meu nome é Zenilda da Silva Pinto, membro da Igreja Batista Central de Volta Redonda, ovelha do pastor Carlos Oliveira. A nossa lição é quando a adversidade é a falta de reconhecimento. Está baseado no texto de 1 Reis 19:14. Vamos ler. E ele respondeu: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Bom, o tema dessa lição traz duas palavras, adversidade, três no caso, e falta de reconhecimento. Adversidade, segundo o dicionário, é obstáculos, não é? E a falta de reconhecimento, 89% dos profissionais se queixam de estresse por falta de reconhecimento no trabalho. Será que isso acontece no trabalho cristão? Sim. Na vida do personagem de hoje, o profeta Elias, nós vamos ver esses dois acontecimentos, que ele passou, Elias foi o primeiro grande profeta do reino de Israel do norte. Ele ganhou uma fama, ele era conhecido como aquele que desaparecia como vento. Ele nasceu na cidade de Tisbe, nas montanhas de Gileade, numa época em que o deus Baal estava tendo várias pessoas, vários adeptos, inclusive o povo de Israel. E Deus o convocou para estar agindo nesse momento, O profeta Elias viveu no tempo do reinado do rei Acabe. O rei Acabe era filho de Onri, um rei que é conhecido, lembrado por duas coisas: por ser muito mau e também por ter construído Samaria e fazendo-a de capital. E ele foi suplantado somente por seu filho Acabe. E o rei Acabe é lembrado pela sua perversidade e seu casamento com Jezabel. A história diz que Jezabel era uma mulher dominadora, muito religiosa, e ela se autodenominava porta-voz dos deuses. E um desses deuses era Baal, E ela, até lá no livro de Reis, no capítulo 16:32, diz que ela levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Então Baal tinha até um templo, E nesse contexto aí terrível, o profeta Elias foi convocado para uma missão árdua. Às vezes a gente não entende os propósitos de Deus nas nossas vidas, em meio às adversidades dela. Achamos que não temos capacidade, que nós não conseguiríamos nada, mas Deus não dá além da nossa capacidade, E quando a gente aceita Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos o grande privilégio e a responsabilidade de realizar a sua obra aqui na terra, até quando Ele quiser. Bom, a nossa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz: Deus não nos abandona. Elias sabia que se ele ficasse ali em Samaria, seria morto. Por quê? Porque ele havia, com a mão poderosa de Deus, matado todos os profetas de Baal. E Jezabel o tinha jurado de morte. E ela era uma mulher muito poderosa, E Elias, temendo por sua vida, foge para Berseba, que fica na região de Judá. Ele deixa o seu empregado lá no deserto e anda o dia todo. Anda bastante, sente-se muito deprimido. E quando ele está bem cansado, ele senta debaixo de um arbusto e fala com Deus. Lá no capítulo 19, versículo 4, ele diz assim: E foi para o deserto andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: Já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados.
ele pediu, né, para morrer. Ele estava muito deprimido, solitário, sentido fracassado, não é? E muitas vezes a gente sente assim, né? Isso é uma depressão. A pessoa com depressão, ela tem desejo de morrer, em alguns casos, até tira a vida, né? Eu conheço pessoas que já tiraram a vida por causa da depressão. Conheci, né? E comigo, né, já aconteceu um caso de depressão. Quando eu estava no campo missionário, eu tive uma depressão muito forte e eu pensei até em me matar, não é? Muitas pessoas não sabem disso, não é? Mas o quadro foi muito dolorido. Mas eu tive todo o apoio, né, da nossa Junta de Missões Nacionais, vir para casa, me tratar, me cuidar. E graças a Deus estou livre dessa doença. Não podemos dizer que ela não vai voltar, não é? Mas no momento eu estou bem, graças ao meu bom Deus, não é? Mesmo em meio a uma grande multidão, às vezes a gente se sente só, não é? Mas a gente não deve esquecer que nós temos um Consolador, o Espírito Santo, que está sempre conosco, nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. Se não for Ele, o que seria de nós, não é? E Deus não ficou com raiva, irado, chateado, né? Porque Deus não tem esses sentimentos, não é? Nem foi severo com Elias, né? O Senhor conhecia muito bem o servo dele, como Ele conhece cada um de nós, não é? Conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas virtudes, Ele nos conhece muito bem. E o Senhor esteve o tempo todo presente, cuidando de Elias e suprindo todas as suas necessidades. O tópico número 2 nos diz: com Deus superamos o medo. A impotência, né, do Deus Baal, naquele contexto, naquele momento lá, como provedor da chuva e fogo, mostrava que só o Senhor, o verdadeiro Deus, é capaz de fazer. Por isso, Elias não teve medo de enfrentar os 450 profetas de Baal sozinho. Contudo, a aspiração de restaurar a fidelidade do povo do Senhor foi aniquilada diante das ameaças de Jezabel. Como é que ele ia ficar agora cuidando do povo se Jezabel estava ameaçando, né, o profeta? O desespero, né, ofuscou a sua fé. Muitas vezes acontece isso com a gente, não é? E temendo isso, né, por sua vida, ele fugiu. Ele sabia qual era a sua responsabilidade e que Deus não abandonaria em meio às adversidades daquele tempo. Mas o medo falou mais alto, né? Nós temos vivido aí um tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivenciado o medo e algumas até experimentado a crise de pânico. Ficam isolados de tudo, de todos, não saem às ruas, ficam trancados dentro de casa, temendo pela própria vida, pelo vírus, né, do Covid. O cuidado, a gente tem que ter o cuidado necessário, mas não pode faltar a nossa confiança em Deus, irmãos. Não sabemos o propósito de Deus para esse tempo, para essa pandemia, né? Todavia o futuro nos dirá, né? Muitas vezes o medo vem como um ladrão, no intento de roubar a certeza de que Deus está conosco, não é? A gente é falho, a gente é fraco e jamais devemos esquecer, né, de pedir ao nosso Deus em oração. Eu passei uma vez um momento de medo, né, falando numa igreja. Eu fui convidada para fazer uma EBF e quando eu percebi que eu tinha que contar as histórias, eu entrei em pânico, né? Porque eu não estava acostumada a contar história para muita gente, ainda mais no EBF, quando tem muita criança, né? E eu fiquei apavorada. Então, eu lembrei, né, de um curso que eu fiz na PEC, em que a professora falou: quando você não souber contar história, você fica diante do espelho e conta para o espelho. E lá fui eu, né, para frente do espelho, contar as histórias da semana, porque eram 5 dias. Hoje a nossa BF é 3 dias, 2, mas naquela época era 5 dias, ainda tinha o sábado e domingo ainda de atividade. Então eu tive que preparar muito na frente do espelho, mas eu venci esse medo, não é?
E hoje eu amo contar história para as crianças, não é? É um prazer que eu tenho muito grande de contar histórias. A gente não deve deixar o medo assolar a nossa vida, não é? Precisamos confiar em Deus, pedir ao nosso Deus que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Elias deixou que o medo tomasse conta do seu ser, não é? Ele esqueceu de que Deus estava sempre com ele, que Deus o havia ajudado naquele momento dos 450 profetas de Baal. A gente sabe a história, né? Está lá no capítulo 18, contando tudo que ele tinha que fazer, e ele fez tudo que Deus mandou fazer. Mas depois o medo veio, não é? O medo superou, né, aquele grande feito que ele fez, né? E nós não devemos ter medo. Quando Deus nos convoca para algum trabalho, devemos colocar em prática, não é? Na dependência total dele. Não fazer por nossa vontade. Eu sei contar a história muito bem, mas eu não vou me preparar. Eu tenho que me preparar, não é? Preparar em oração, preparar o material. E todas as coisas que Deus nos convocar é isso. Se eu for pregar, se eu for cantar, se eu for dirigir uma programação, eu tenho que ter a dependência de Deus. Não devo fazer por mim só, não é? Porque Deus está sempre do nosso lado, nos ajudando. O terceiro tópico fala sobre a valorização vem de Deus, não é? No deserto, Deus não abandonou Elias. Pelo contrário, né? Naquele ambiente adverso, Deus cuidou dele, alimentou, fortaleceu seu físico, seu emocional e espiritual. Porém, Elias pensava que Deus o tinha abandonado. E foi nesse momento, né, de convencimento de que estava sozinho, ele pergunta ao Senhor. O Senhor pergunta para ele: "Que fazes aqui, Elias?", né? E ele respondeu que ele tinha sido muito zeloso, tinha feito tudo que Deus queria, não é? Mas os filhos de Israel deixaram a aliança, não é? E buscaram também tirar a vida dele. O profeta, inconformado com a situação, questiona o Senhor ao relatar ter realizado a sua obra e por essa razão está jurado de morte por Jezabel. Esperava Elias receber honra e reconhecimento pela obra realizada, mas para a surpresa dele, ele recebeu foi o quê? Ameaça de morte. E isso entristeceu grandemente. Ainda hoje é assim, irmãos. Infelizmente, nos dias de hoje acontece isso, né? Eu fui criada numa igreja evangélica, né? Desde pequena. Eu falo que eu nasci na igreja, não é? E já fiz muitas coisas na igreja, participei de muitas comissões. Uma das comissões assim que eu acho mais árdua é a comissão de indicação, não é? Quando chega o final de ano, a gente tem que indicar as pessoas, e algumas pessoas querem aqueles cargos que dão notoriedade, não é? Eu quero ser a secretária da igreja, eu quero ser o vice-moderador, eu quero ser o tesoureiro, eu quero ser o diretor da escola dominical, mas ninguém quer trabalhar na portaria, ninguém quer trabalhar no berçário, ninguém quer trabalhar com as crianças. É uma dificuldade para a gente conseguir pessoas, não é? Por quê? Lá no berçário está escondidinho, lá no culto infantil está lá escondidinho, não é? Na portaria também. É muito triste isso, irmãos. Deus nos chamou para trabalhar na obra, seja qual setor for, não é? E as pessoas ficam entristecidas se não recebem o cargo, né? Não tem valor, não são valorizados quando fazem uma coisa na igreja, um trabalho na igreja. A gente não tem que ter valor aqui. Nosso valor vai ser no céu, não é? O nosso objetivo, a glória pessoal é no céu, não aqui. E Elias, né, pensava que ia receber honra e glória aqui, né? A obra do Senhor, irmãos, é para ser feita com amor, não é? Sem esperar glórias. A recompensa não necessariamente está aqui, mas na eternidade. No trabalho cristão nem sempre veremos os resultados de imediato, não é? Por isso não precisamos nos sentir desvalorizados ou menores, né? Porque o nosso trabalho não teve importância, porque a glória nós vamos ter lá no céu.
O tempo de Deus não é igual ao nosso, né? Façamos sempre a obra com excelência, com amor, que os resultados, com certeza, independente de vê-los ou não, nós vamos saber que vamos ter, não é? Deus tinha um grande plano para o servo Elias, e agora chegava, né, a hora em meio às incertezas dele. Ele não foi rejeitado por Deus, antes teve uma incumbência que lhe permitiu ver que o propósito divino era mais amplo do que somente a derrota de Baal. E a partir do capítulo 20, nós vamos ter, não é? Ainda no final do capítulo 19, vamos ter a chamada de Eliseu, né? Nós vamos ter aí a chamada de Eliseu. Hoje, irmãos, os desafios são grandes, como no tempo do profeta Elias, não é? A humanidade está distante de Deus, fazendo coisas que te desagradam. Hoje nós estamos vivendo aí os cultos online, não é? E algumas igrejas retornaram seus cultos, e alguns irmãos não querem vir. Não, agora está online, eu não vou na igreja, não. Eu vou ficar em casa, vou assistir o culto aqui em casa mesmo, não é? Meu pastor disse que agora é o tempo da gente arrebanhar o povo, não é? Que está em casa. A gente vai ter dificuldade, irmãos, com certeza, não é? Mas nós não sabemos qual o propósito disso tudo, né? Só Deus para nos mostrar, não é? Com essa pandemia, irmãos, a gente teve aí grandes desafios, né? Desemprego em larga escala, aumento da violência, a gente tem visto aí nos jornais a violência nas casas, nos lares, não é? Os maridos e mulheres aí com muita violência, solidão, muitas pessoas estão só, medo, não é? Sentimento de desvalorização porque perderam empregos de tanto tempo e se sentindo desvalorizados porque perderam o emprego. E a gente precisa buscar em Deus o consolo, irmãos. Orar um pelos outros, não é? Encorajar quando necessário as pessoas que estão ao nosso lado, e para que a gente possa vencer esse tempo, não é? Esse tempo com certeza vai passar e nós estaremos de volta nas nossas igrejas, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, realizando a obra como a gente estava realizando lá em março, não é? A gente teve aí, em março, a gente estava em plena campanha de missões mundiais e parou-se tudo, a gente não vinha à igreja, até as igrejas voltarem, né? E foi muito difícil. Depois tivemos aí a campanha de missões estaduais, também nesse tempo, sem a gente estar na igreja, falando com os irmãos, fazendo aquela programação que a gente sempre faz em missões, e agora missões nacionais também. Alguns falam assim, não vou dar o dízimo, porque não está tendo culto na igreja, a igreja não está gastando. Temos sim, irmãos, as igrejas não pararam. Pensam que as igrejas fecharam, não fecharam, né? Tem empregado, pessoas trabalhando, os pastores estão fazendo seus cultos online, não é? Então, precisamos sim dar o dízimo, contribuir, orar para que Deus possa nos abençoar e nos guardar nesse tempo. E eu coloquei aqui 3 perguntas, não é? Para vocês. A primeira pergunta é: quando você se sente só, o que você faz? Não é? No momento agora, tem muita gente vivendo em solidão. O que você faz? Você chora, você ora, você liga para alguém, você vai ler a Bíblia. O que você faz? Responda aí para você. O segundo: que tipos de medo você tem experimentado ao longo da pandemia? Eu tenho medo de sair, eu tenho medo de ir no mercado, eu tenho medo de ir na farmácia, mas a gente tem que sair para fazer essas coisas. Na minha família nós temos 4 no grupo de risco, inclusive eu, e minha mãe não sai de casa, então a gente que tem que fazer as coisas para ela, né? Ir na farmácia porque não pode ficar sem remédio, ir no mercado porque não pode ficar sem comida, não é? E tivemos que fazer isso, né? Ela dentro de casa, e nós filhos fizemos isso. Eu sei que muitas pessoas fizeram isso também, não é? Você faz a obra de Deus com amor e somente por amor a Deus e a sua obra? Então,
nós devemos fazer a obra de Deus com amor, né? Só com amor, porque Deus vai se agradar e vai chegar no altar dele com uma adoração nossa, não é? O nosso desejo, né, irmãos, é que vocês possam vencer, não é? Todas as dificuldades da sua vida, que você possa vencer a adversidade e a falta de reconhecimento. Que o nosso Deus abençoe cada um de vocês nesse tempo tão difícil para nós. Amém? Um grande abraço.